Amém, gente? Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 25 em diante, nós vamos aprender algo muito importante aqui. E Deus dá a vitória. Todo mundo achou aí? Glória a Deus. Põe a mão em cima da sua Bíblia. Vamos fazer uma breve oração aqui, pedir a Deus aqui a iluminação. Querido Pai, eu oro nesse momento, ó Deus, eu te peço, venha ungir os nossos ouvidos, para que os nossos ouvidos sejam sensíveis para entender a sua voz e a sua palavra. Que o Senhor venha, meu Deus, nessa manhã abençoar cada um de nós que estamos aqui na igreja e os nossos amigos que vão acompanhar a pregação dessa palavra através da transmissão. E eu peço uma bênção muito especial sobre todos. Há pessoas hoje precisando de uma palavra, há pessoas hoje precisando da ajuda do Senhor, e é o Senhor que nos dá a vitória. E eu te peço, unge, Deus, os nossos ouvidos, para que nós venhamos a tomar posse da bênção. E você que crê nessa oração, diga obrigado, Jesus, e amém. Amém? Irmãos, vamos ler a palavra de Deus aqui. Preste bem atenção nessa mensagem, que Deus vai falar ao seu coração. Tudo na vida tem um preço. Tem ou não tem, irmãos? Tudo na vida tem um preço. Quem quer emagrecer, por exemplo, a pessoa ela tem que comer menos, tem que fazer exercício. Alguns alimentos ela vai ter que passar um X e não vai poder comer mais, ou vai diminuir muito a quantidade de comida. A pessoa que quer ter saúde, ela vai ter que fazer exercícios, ela vai ter que mudar algumas coisas na vida dela. Tudo tem um preço. A pessoa ela anda de ônibus, aí ela quer ter um carro, por exemplo, ela vai ter que abrir mão todos os meses de um dinheiro para conseguir comprar aquele carro, porque tudo na vida tem um preço. Tudo na vida tem um preço. E houve um dia, nós vamos ler daqui a pouquinho, que um moço ele perguntou para Jesus o que ele tinha que fazer para ele dar a salvação, o que ele tinha que fazer para conseguir a vida eterna. E Jesus ele mostrou para ele o preço. Então aprenda uma coisa, tudo tem um preço. Tem pessoas, por exemplo, que ela sabe o preço das coisas materiais. Ela sabe quanto custa um telefone celular, ela sabe quanto custa um lote, um terreno, ela sabe quanto custa um carro, ela sabe quanto custa uma casa. Mas em relação às coisas espirituais, a pessoa ela não sabe o preço das coisas. Ela acha que ela vai conseguir as coisas comprando igual se compra um telefone, se compra uma casa, se compra um carro. E o preço é diferente. Então teve um moço que ele tinha uma pergunta a fazer a Jesus. Diz aqui, Evangelho de Lucas 10, o versículo 25 está escrito assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Então entenda o seguinte: um doutor, por exemplo, da lei humana, da lei aí da advocacia, ele entende muito da lei, porque ele está todo dia lendo a lei. Ele sabe as regras, ele sabe os pormenores, os detalhes lá, porque ele está todo dia lendo a lei. Isso eu estou falando de um advogado, de um doutor da lei humana. Um doutor da lei espiritual, da palavra de Deus, ele conhece os detalhes e coisas que passam desapercebidos pelos outros. Então ele sabe do que ele está falando. Porque se ele é formado um doutor da lei, se foi dado a ele um título de doutor, significa que ele se aplicou para aprender aquilo ali. Então um doutor da lei chega para Jesus fazendo uma pergunta, mas era uma pergunta, e o próprio texto diz aí, que ele estava tentando a Jesus. Ele queria de alguma maneira achar uma brechinha para dizer: olha, ele está fazendo ou falando coisas erradas aqui. O objetivo dele ali era um outro objetivo. E ele pergunta para Jesus o que ele tinha que fazer para herdar a vida eterna. Herdar é ganhar, é conquistar. O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Uma pergunta, irmãos, que a humanidade devia fazer.
O que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Que nós estamos brigando hoje ou lutando por coisas que são temporais, que tem um começo, mas tem um fim. Você vê, por exemplo, aí a gente acompanha pela televisão a guerra que está acontecendo. Essa não foi a primeira guerra que tem e não será a última. Nos dias bíblicos, você vai ver nos tempos lá dos reis, havia umas guerras que um rei lutava contra outro rei. No tempo do rei Davi, no tempo lá dos reis, lá que você vê o livro de Crônicas, você vai ver, achar lá vários reis. Em todas as épocas houveram as guerras. E por que eles lutavam? Para conquistar as coisas. Mas eles conquistaram e eles não levaram nada. Eles partiram desse mundo e não levaram absolutamente nada. Só que tem uma coisa que quando nós partirmos desse mundo aqui, nós vamos levar, que é a salvação. Diga amém. Que é a maior riqueza que a gente pode conquistar estando na igreja, estando no evangelho. A maior riqueza do evangelho não é o anel de ouro. A maior riqueza do evangelho não é aquele carro na garagem, ou é aquela casa, ou é aquela fazenda, ou é aquele avião. A maior riqueza do evangelho, irmãos, é a vida eterna. E um homem fez a Jesus uma pergunta: mestre, o que eu tenho que fazer para eu herdar essa vida eterna? Ele queria saber. Nós temos que fazer também essa pergunta para Jesus: Senhor, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna, para eu ser salvo? Jesus, ele dá uma explicação aqui para esse homem. Diz aqui o versículo 26: e ele lhe disse: o que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele explicou para esse homem. O homem: olha, você está perguntando aí o que tem que fazer para herdar a vida eterna? Você já leu, você já sabe. Você não é o doutor da lei? Sim. O que você leu aí para conseguir a vida eterna? Eu li o mandamento. Você já leu os mandamentos? Já. O que você leu dele? Lá está escrito: ame a Deus de toda a força, todo o entendimento e tal, e o próximo como a ti mesmo. Faz isso e você vai viver. Aí ele faz a Jesus uma pergunta: mas quem é meu próximo? Ele queria saber. Aí o versículo 28 em diante diz assim: e disse: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu na mão dos salteadores, os quais o despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. Ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e vendo passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares eu te pagarei quando voltar. Jesus, irmão, contou àquele homem, o doutor da lei, uma história, uma parábola. A parábola é mais fácil da pessoa memorizar, aprender, e ela entender, e ela aplicar aquilo na vida dela. Jesus disse: olha, você está me perguntando aí quem é o teu próximo? Então eu vou te explicar quem é o nosso próximo. Um dia desse aí, o camarada saiu de Jerusalém e foi para Jericó. No trajeto ele foi assaltado. Aí deixaram ele lá desmaiado, meio morto. Passou um camarada, um sacerdote. O sacerdote,
é alguém que ele tem a vida dele voltada para as coisas de Deus, que ele disse assim: eu vou servir a Deus. Mas irmão, vamos pensar comigo, todos nós somos inteligentes. A gente vê Deus, você vê? Sim ou não? Não, eu nunca vi Deus. Mas só acredita? Sim. Quem acredita em Deus? Que pergunta, dentro da igreja, pergunta isso. Por que o senhor pergunta? Porque a gente está na igreja. A igreja é a casa de Deus. Nós não vemos Deus, mas nós estamos nas mãos. Você está com a Bíblia aí? Você está com a palavra de Deus, com as leis de Deus. A gente não vê. Então, se nós estamos na casa de Deus, com as leis de Deus, com os ensinos de Deus, com os mandamentos de Deus, aprendendo as coisas de Deus, nós temos que fazer os atos de pessoas que são de Deus. O sacerdote estava lá no templo, servindo a Deus. E como é que a gente serve a Deus? Só dentro das quatro paredes da igreja? Não. Jesus disse: olha, o sacerdote, ele estava passando e viu um homem caído. Sabe o que ele fez? Nada. Passou de longe e continuou pelo caminho dele. O problema daquela pessoa caída não incomodou o sacerdote. O sacerdote dizia que amava a Deus e que servia a Deus, mas aonde? Somente dentro das quatro paredes do templo. Do lado de fora do templo, o sacerdote não exercia a função sacerdotal, e a principal é amar o próximo como a si mesmo. Aí Jesus contou: o sacerdote passou e não se incomodou. Pelo mesmo caminho passou um levita, alguém que no templo tinha uma função muito importante. Eles cuidavam das coisas do templo de Deus. O que é mais importante numa igreja, irmão? Um púlpito de madeira ou uma pessoa? O que é mais importante? Um pedaço de madeira ou uma alma? O que é mais importante? Uma alma. O Jesus deu a vida dele, não foi por causa de um púlpito de madeira, nem por causa de uma lâmpada, nem por causa de um adesivo na parede. Ele deu a vida dele por mim e por você. Então entenda o seguinte: o levita cuidava muito bem das coisas da igreja, da madeira, do piso, da limpeza das paredes, tirava o pó, organizava as mesas, as coisas que tinha lá. Ele cuidava muito bem das coisas materiais. Mas quando ele passou por aquele caminho entre Jerusalém e Jericó, ele viu alguém caído, aquilo para ele não incomodou ele. O problema alheio para ele não fazia diferença nenhuma. Ele não se incomodava com a dor do outro. Ele também só servia a Deus dentro das quatro paredes do templo. Aí passa um camarada que é samaritano, não tinha cargo algum na igreja, não era um levita, não era um sacerdote, não era nada na igreja, apenas um bom filho de Deus. Ele passa, ele vê o homem caído, e o texto diz aí que ele se move de íntima compaixão. A palavra compaixão, ela fica dividida com dois pedacinhos: com e a paixão. Paixão é sofrimento. Compaixão é você se colocar no lugar do sofrimento daquela pessoa. Como eu estaria se eu estivesse no lugar daquela pessoa? Como é que eu estaria me sentindo abandonado naquela situação? O samaritano, ele passa e vê o homem caído. Aí o texto diz que ele se move de íntima compaixão, pega esse homem, e diz aqui o versículo de número 32, diz assim: de igual modo também o levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mais um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando azeite e vinho, pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros, deu ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo que mais gastares eu te pagarei quando eu voltar.
Leia o versículo 36, desculpe. Qual destes, pois, te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Observe o seguinte, irmão. Jesus, ele conta uma história e ele fala uma coisa interessante aqui. O samaritano enfiou a mão no bolso e deu do que ele tinha para quem ele nem conhecia. Foi lá, viu a situação, pegou o rapaz, colocou em cima do cavalo, pega aquele animal, leva para uma estalagem, espécie de um hotel, uma hospedaria, cuida dele, trata as feridas, aí deixa ele lá, uma espécie de internação, e fala para o dono lá, cuida dele, eu estou pagando aqui a hospedagem dos próximos dias, e o que mais ele gastar, quando eu voltar, eu vou pagar você, eu vou te recompensar. Dentro dessa historinha que Jesus contou, tem uma grande bênção. Quem quer receber uma bênção aqui? Ele conta aqui o seguinte, ó, o bom samaritano é ele, você vai entender isso na história. Ele enfia a mão no bolso, deixa aquela pessoa lá para o homem cuidar, e fala, quando eu voltar, preste bem atenção nisso, o que ele tiver dado de gasto a você, eu vou pagar a você. Pagar é recompensar. Presta atenção nisso. Os atos de justiça que você faz hoje, você abençoa a vida de alguém. Aquele panfleto que você dá para convidar alguém para vir à igreja, ou aquela cesta básica que você compra e dá para aquele seu vizinho que está necessitado. Aquela oração que você faz por um irmão que você sabe que está com problema. Você vai lá e faz uma visita, ô minha irmã, tudo bom? Tudo bem. Irmão, falar um negócio a você, eu não sou obreira na igreja, não sou nada, mas eu sou uma cristã. Você é membro lá da igreja, eu vim aqui fazer uma visita, eu tenho visto que você está passando um problema, eu não vim aqui pregar para você, que eu não tenho o dom de pregar, mas eu queria fazer uma oração por você. Posso fazer uma oração por você? Eu vou abençoar a tua vida, e ora e abençoa. Você deu alguma coisa que você tem. Esse homem aqui, o samaritano, ele enfiou a mão no bolso, ele gastou o que ele tinha para abençoar quem ele nem conhecia. Quem está entendendo, diga amém, Jesus. Aí o samaritano fala para o dono da estalagem, cuida dele, e que ele der de despesa, quando eu voltar, eu vou pagar você, eu vou te recompensar. Um dia, diz a Bíblia, a gente não sabe quando é o dia nem a hora, mas um dia Jesus vai voltar, diga amém. E quando ele voltar, ele vai recompensar você, ele vai lhe pagar, ele vai entregar nas tuas mãos uma recompensa. Aquele pecado que você renunciou, eu não quero isso porque isso aqui me afasta de Deus, Jesus vai ver o seu trabalho, ele vai lhe recompensar. Aquele perdão que você entregou para alguém, ele vai recompensar você. Aquela ajuda que você deu a um parente, ele vai recompensar. Aquela oração que você fez por alguém, aquele evangelismo que você fez, ganhou aquela uma pessoa para Jesus, ele vai recompensar você. Aquele que você ajudou pelo caminho até ele chegar lá no batismo, na salvação, no batismo com o Espírito Santo, até se firmar na igreja, ele vai recompensar você. Aquela pessoa que você estendeu a mão para ajudar, ele vai recompensar você. O homem queria saber o que eu tenho que fazer para ser salvo. Jesus disse, viu? Deixa eu te explicar uma coisa, você não é doutor da lei? O que você tem lido aí, que você tem examinado tanto a lei, você tem aprendido o quê? Eu aprendi os mandamentos. Você não aprendeu o mandamento? Ame a Deus toda a força, todo entendimento, eu estou próximo como a ti. Me faz isso e você vai viver. Às vezes o que está faltando para nós, irmãos, é dar, que muitas vezes nós estamos recebendo, e muito, diga amém, Jesus. É hora da gente dar. Existe um lugar aqui no planeta Terra chamado Mar Morto. Lá não tem peixe nenhum. Lá não tem peixe? Não. Lá tem muito sal. Lá não tem vida nenhuma. É uma água que é cheia de sal. Aquele mar, por isso que já tem o nome, Mar Morto. Ele não tem vida lá. Se você jogar um anzol lá, você não pega peixe nenhum. É um mar morto. Não tem vida. Porque só recebe e não dá. Deus nos fez com duas mãos. Quem já reparou isso? Dá uma olhada aí, ó. Quantas mãos você tem? Duas. Uma você recebe e usa um pouquinho para você. O que sobrar você divide com quem não tem. Jesus tinha uma multidão, 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Aí os discípulos chegaram e disseram assim, o discípulo era meio egoísta. Mestre, o horário já deu,
melhor mandar o pessoal embora para casa. A gente não tem o que fazer por esse povo. E Jesus disse: negativo, vocês vão dar para eles de comer, mas não tem o que dar para esse povo de comer e a cidade está longe. Tem sim, vai acontecer alguma coisa. Dali a pouco aparece um dos discípulos, apareceu um garoto aí e ofereceu o lanche dele. Ele tem 5 pães e 2 peixes, mas isso aí não vai dar para todo mundo não dá nem para nós. Jesus disse: manda todo mundo sentar, me traz esses pães aqui, esse peixe. Abençoou, levantou os olhos para os céus, abençoou, pegou e deu na mão dos discípulos os 5 pães e os 2 peixes. Os discípulos começaram a dividir aquilo, todo mundo comeu. Tinha 5.000 homens, mais mulheres e crianças, e ainda sobrou 12 cestos cheios. Ele tinha 12 discípulos, cada discípulo sobrou então um cesto. Por que sobrou? Porque o que eles receberam de Jesus, eles foram dividindo. Você não pode só receber, você tem que dividir. Diga bem, Jesus: eu leio a Bíblia, eu recebo, eu vou dividindo. Eu divido aqui com vocês, eu divido, eu prego uma palavra aqui, outro ali. Tem a oportunidade de a gente pregar pela internet, transmitir o culto, eu prego, não sei quantas pessoas vão assistir, mas se uma estiver assistindo, e essa uma que estiver assistindo for abençoada, eu já tive um grande lucro. Diga amém, Jesus. Já livrei alguém do problema, da perdição, da destruição. Nem que for uma pessoa, sei que é muito mais do que isso, mas nem que for uma pessoa, mas já foi um grande sucesso, já foi um grande resultado. Alguém já foi abençoado. O homem queria saber: o que é que eu tenho que fazer para ser salvo, Jesus? Jesus falou: rapaz, você é doutor da lei, o que você tem lido dela? Você tem aprendido o quê? Você leu o quê? Ele diz: ama o próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Faz isso e viva. E aí Jesus explicou. Aí o versículo 36 diz assim, ó: qual pois destes te parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Verso 37: e ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus, leia aí na sua Bíblia: vai e faze da mesma maneira. Irmãos, às vezes a sua bênção está no ato de dar. Dá uma palavra, dá. Pastor, eu vim aqui hoje, vou ser bem sincero, eu estava precisando de uma oração. Eu lembro nitidamente, irmãos, tem uns anos isso. Chegou um rapaz na igreja, aquele dia eu estava com a dor de cabeça. Imagina a dor de cabeça que se só de você, assim, ouvir aquele mínimo barulhinho ou ruído, a sua cabeça dói toda, como se tivesse assim a sua cabeça com um monte de lata dentro, assim, aquela barulhada toda. A dor de cabeça terrível, não estava me aguentando. Aí antes do culto chegou um rapaz: ô pastor, o senhor pode fazer uma oração para mim? Eu disse: posso, meu irmão. Aí quando eu fiz assim com a cabeça: posso, meu irmão, doía tudo dentro, a dor de cabeça terrível. Posso? Aí ele disse: qual que é o problema? Eu falei: qual é o problema? Ele disse assim: eu estou com uma dor terrível de cabeça, que eu não estou me aguentando. Quase que eu digo a ele: eu também. Mas eu falei: eu não vou falar isso, que meu problema não interessa a ele, o que interessa é a solução do problema dele. Aí, meu irmão, eu vou orar e Jesus vai te curar. Amém? Amém. Aí eu pus a mão em cima da cabeça dele: Jesus, a tua palavra diz que se nós impusermos a mão sobre os enfermos, eles serão curados. Eu imponho as mãos sobre este homem, eu repreendo essa enfermidade, essa doença, eu digo ao mal: sai da vida dele, vai embora agora no nome de Jesus. E amém. Eu orei, amém. Amém, meu irmão, amém. Eu até esqueci que eu estava com dor de cabeça. Aí: o senhor vai ficar para o culto? Ô pastor, vou sim. Que hora começa? Começa daqui a pouquinho, tal. Senta aí, fica à vontade. Irmão, eu esqueci. Depois que eu fui me dar conta, enquanto eu estava orando por ele e abençoando a vida dele, Deus abençoou a minha, porque naquela hora eu também fui curado da dor de cabeça. Diga amém, Jesus. A bênção é completa, você dá e você recebe. Tem gente que diz: eu queria tanto a bênção. Começa a dar, começa a distribuir o que você tem, porque você recebe tanto e não compartilha. Você está aí morrendo, você está igual o mar morto. Você tem que dar, compartilhar, é liberar a bênção para a vida dos outros. Você tem que orar pelos outros, fazer aquilo que Jesus mandou você fazer. O homem queria saber: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Jesus diz: rapaz, você já sabe. O que você leu na lei? Como você lê tanto aí, você é tão aplicado à lei. O que você leu? O que você aprendeu? Faz isso. A última frase aqui, ó:
versículo 37, ele disse que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Seja o bom samaritano da história. O que isso tem a ver comigo, pastor? Que entrei aqui hoje precisando de uma oração. É porque talvez você já recebeu tantas orações, você já recebeu tanta bênção. Agora é hora de você compartilhar essa bênção, porque a sua cura, a sua bênção está em você dar bênçãos. Quem já muito recebeu, agora é hora de fazer o quê? De dar. Você anda tão preocupado ou preocupado consigo mesmo e esqueceu que tem gente aí que está numa situação terrível, e você diz: o que será de mim? Não será de mim nada, eu vou vencer, eu já tenho a palavra, eu já tenho a fé, eu já aprendi, eu já sei o caminho. Eu não vou ser mais esse cristão que fica dormindo na fé, eu vou ser alguém que despertou. Eu estava lendo outro versículo, que é o Lucas capítulo 15, lá fala do filho pródigo que estava sofrendo lá no trabalho ruim que ele estava lá. Aí quando ele caiu em si, ele despertou, ele fez uma oração. Quando ele voltou para a casa do pai, o pai restituiu tudo que ele tinha perdido lá fora. O pai mandou fazer uma festa, mandou colocar o sapato, a roupa nova, limpinha, arrumada, por aquele filho que voltou. Irmão, é hora de você voltar. E voltar para onde, pastor? Voltar a fazer aquilo que Jesus mandou você fazer, ser uma bênção. Diga amém, Jesus. Ser um vencedor, uma vencedora. Você está aí, coitada de mim, coitada nada. Peraí, já aprendi a palavra, e eu vou tomar posse dessa vitória. Essa bênção é minha e eu vou conquistar ela em nome de Jesus. Hoje é dia de eu me levantar. Hoje na igreja a gente faz a volta da vitória. Você vai fazer a volta da vitória em nome de Jesus. Você vai tomar posse da bênção. Você vai dar uma volta e vai vencer. Você não vai perder não, você vai vencer. Que Deus fale mais com você. Amém, Jesus? Vamos ficar de pé que eu quero orar com todos vocês agora, em nome de Jesus. Levante as suas duas mãos comigo aos céus. Diga: Senhor Deus, eu te apresento as minhas mãos, e eu te peço, ó Pai, coloca nessa mão a tua unção e o teu poder, no nome de Jesus, e amém. Põe essa mão no seu coração. Vou fazer uma oração por todos vocês agora. Querido Pai, eu uno a minha fé com cada irmão, cada irmã que está aqui no culto da igreja, e os nossos amigos que acompanham a transmissão dessa reunião. Eu peço uma bênção sobre a vida de todos. Toca para curar, para libertar, para restaurar. E na autoridade, no poder que há no nome de Jesus, eu levanto a minha voz agora contra toda a força maligna, contra toda a perturbação, contra tudo que não presta. E no poder que é no nome de Jesus, na autoridade que é neste nome, eu anulo toda a ferramenta do diabo. Eu digo: acabou, demônio, pega o que é seu e saia. Espíritos de doença, de enfermidade, de perturbação, de ódio, vai embora dessa vida agora. Eu paraliso toda a ação do inferno, eu determino: saia. Saia da vida dessa mulher, sai da vida deste homem, sai do casamento, da vida sentimental, financeira, vai embora agora todo mal. Eu levanto a minha voz para repreender toda ação maligna. Eu exijo: ô demônio, pega o que é seu e saia. Obra de bruxaria, de feitiçaria, de magia negra, toda maldição tem que sair agora. Eu anulo toda a seta do diabo, eu paraliso toda a ação do mal e eu determino: sai dessa vida. Sai praga, sai macumba, sai maldição, coisa mandada, coisa paga, feita, enviada, vai embora dessa vida agora. Espíritos de opressão, de depressão, de melancolia, de desânimo, sai dessa vida agora, mal. Sai opressão, sai coisa do mal, sai macumba, sai feitiço, sai bruxaria, sai engano do inferno, vai embora em o nome do Senhor Jesus. Oh meu Deus, eu determino a bênção, eu determino a vitória, eu determino, meu Deus, o milagre sobre a vida de todos. Abençoa os nossos amigos que estão ouvindo a transmissão do culto, aonde eles estiverem agora, que a bênção do Senhor alcance a vida deles. Nós vamos encerrar a transmissão, mas eu oro por todos, em o nome de Jesus, para a tua glória. Oh, aleluia. Você pode agradecer ao Senhor, a bênção é tua, em nome de Jesus. Este é o seu momento.